Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar a você como criar alguns tipos de horários no sistema de ponto EasyPoint Web. Primeiramente, no lado esquerdo, vamos clicar em Cadastros, em seguida Horários, em Adicionar horário, e vai ser nessa tela que vamos preencher as informações referentes ao horário de trabalho do colaborador. Primeiramente, vamos mostrar como cadastrar um horário fixo. Nós temos aqui o primeiro campo de identificação. Esse campo é onde eu vou colocar o nome que eu quero dar para esse horário. Então, vou colocar aqui o nome de exemplo. E note que temos um asterisco vermelho aqui na frente, ou seja, significa que esse campo é um campo obrigatório. Eu não vou conseguir gravar, salvar no sistema esse horário sem colocar um nome que identifica esse horário. E aqui embaixo eu vou colocar o horário de trabalho, né? Então, o ponto de entrada, saída, retorno do almoço, final do expediente. Então, vou preencher com o horário de exemplo, 7h30, meio-dia e meia, das 13h30 às 18h30. Preenchi aqui o horário. Aqui na parte de baixo eu vou selecionar os dias de trabalho desse colaborador. Então, como estamos preenchendo um horário fixo, vou colocar que ele trabalha de segunda a sexta. Então, quando eu marco aqui a segunda, ele já puxa automaticamente o horário que eu cadastrei aqui em cima. Então, vou marcar terça, quarta, quinta, sexta e pronto. O horário aqui já está cadastrado. Temos aqui também algumas opções de configuração. Temos, por exemplo, o neutro. Quando eu seleciono o neutro, ele não vai gerar uma falta caso o colaborador não venha trabalhar ou esqueça de registrar o ponto. Então, ele vai considerar como uma folga. Então, o neutro ele é interessante quando o colaborador ele não tem uma folga fixa. As folgas dele são variáveis, né? Pode cair numa segunda, numa terça, uma quarta e assim por diante. Então, eu posso estar marcando esses dias aqui como neutro. E nós temos também o pré-assinalado saída 1 e o pré-entrada 2. Pré-assinalado entrada 2. O que significa essas opções? Quando eu marco as duas, significa que o pré-assinalado saída 1, referente à saída do almoço, e o pré-assinalado entrada 2, retorno do almoço. Ou seja, quando eu marco essas opções, o próprio sistema vai fazer a marcação automática desse período de almoço, efetuando o registro exatamente desse horário, de meio-dia e 30 às 13h30. Sendo necessário, nesse caso, o colaborador registrar apenas o ponto que ele entra e o ponto que ele sai, que o próprio sistema irá preencher o horário do almoço. Isso só vai ocorrer, obviamente, se o pré-assinalado estiver marcado para todos os dias. Caso não, caso eu queira que o próprio colaborador efetue todos os registros de ponto, então eu deixo desmarcado essa opção, ou caso eu também não queira o neutro, deixo o neutro desmarcado. Feito isso, qualquer outro dia que tiver em branco, sem horário preenchido, o sistema entende que é uma folga. Agora basta eu clicar em salvar e depois vincular esse horário ao funcionário. Para fazer isso, eu venho em Cadastros, Funcionários, seleciono o funcionário que eu quero, clico em Editar e vou vincular esse horário para ele, vindo aqui no campo Horário, selecionando o horário que eu criei, o nome que eu dei para ele, depois vindo aqui clicando em Salvar. Agora vamos mostrar como criar um horário livre, ou seja, um horário em que o colaborador ele pode trabalhar tanto no período da manhã quanto no período da noite para atender a necessidade da empresa, sem necessariamente eu precisar ficar criando vários horários para ele. Então, como que eu vou fazer isso? Eu não vou preencher o período, vou deixar ele em branco e vou selecionar os dias que ele possivelmente pode trabalhar. Então, vamos imaginar que ele possa trabalhar de segunda a sexta. Eu deixo assim, sem horário definido, porém eu vou precisar definir aqui a carga horária de trabalho para ele. Então, vamos imaginar que a carga de horário diária para ele seja 8 horas. Então, basta eu preencher todos os dias, às 8 horas, porque aí, independente se ele vier a trabalhar
ou na parte da manhã, ou se ele trabalhar a parte da noite, o sistema vai contabilizar normalmente, porque ele já tem uma carga horária trabalhada pré-estabelecida aqui. Então, é o horário que nós chamamos de horário livre. Caso o colaborador trabalhe somente em um horário noturno, por exemplo, é importante nós ajustarmos aqui o horário de fechamento. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar que o colaborador trabalhe de 8 às 18, mas vai ter algum dia que ele vai se estender um pouco mais, ele vai passar da meia-noite. Aí, se ele bater o ponto, por exemplo, meia-noite e 30, o ponto de meia-noite e 30 ele vai para o dia seguinte, porque o horário de fechamento aqui é às 23h59. Então, se eu quero que ele caia no mesmo dia, então eu preciso colocar o horário de fechamento para um horário depois da última marcação de ponto. Então, se no máximo ele pode trabalhar até 1h da manhã, eu posso colocar o horário de fechamento como 2 da manhã, porque aí se ele trabalhar até esse horário, o ponto irá cair no mesmo dia. Então, esse é um exemplo de um horário livre e como podemos ajustar o horário de fechamento noturno para que o ponto não seja lançado no dia seguinte. Vamos agora ver também como que podemos criar um horário ou uma escala 12x36. Para isso, eu vou vir aqui em Cadastro, Horários Detalhados. Vou vir aqui na opção Modo Escala de Revezamento e vou clicar em Adicionar escala. Aqui no nome da escala é um nome obrigatório, então vou colocar um teste como exemplo e vou preencher o horário de trabalho dele. Então vamos imaginar que o primeiro dia nessa escala 12x36 será um dia trabalhado e o segundo será uma folga. Então vou colocar, por exemplo, de 8 ao meio-dia, das 13 às 20 horas. Feito isso, eu vou colocar aqui o dia que ele vai começar a trabalhar nesse horário, vamos imaginar que seja essa data, e vou colocar o horário, a data de término para o mesmo dia, porque vai ser referente ao dia trabalhado. E vou clicar em Inserir, e está aqui o primeiro dia trabalhado de 8 às 20. Como é uma escala 12x36, o segundo será uma folga. Então agora eu vou marcar a opção folga, e vou colocar a data do dia seguinte, no caso, dia 13. Clico em Inserir, e nós temos o primeiro dia trabalhado e o segundo dia como folga. Se fosse o contrário, se fosse o primeiro dia folga e o segundo trabalhado, era só fazer o processo inverso. Feito isso, para mim não precisar ficar lançando dia por dia manualmente, eu posso colocar aqui um ciclo de repetição. Então, qual que é o período de referência? Eu quero o período do dia 12 de agosto até o dia 13, e eu quero que ele comece a se repetir a partir do dia 14 até, e aí eu posso jogar um período aqui que eu queira, por exemplo, até dia 7 de novembro. Feito isso, basta eu clicar em salvar e pronto, a escala vai ter sido criada. E aí eu vou precisar cadastrar, vincular essa escala para o colaborador. Vindo novamente em Cadastros, Funcionários, vou vir na opção Editar, no cadastro do colaborador, e vou selecionar a escala nesse campo aqui. Só lembrando que caso o funcionário esteja vinculado a um horário, eu preciso remover esse horário para depois vincular a escala aqui. Se caso o colaborador tiver um horário e uma escala vinculada, isso pode gerar erros de cálculo no gerenciamento de pontos. Então, ele precisa estar ou num horário ou numa escala. No caso da escala, basta eu clicar aqui, selecionar a escala que eu criei, no caso a 12x36, vir até o final da página e clicar em salvar e pronto. Horário criado e vinculado aqui para o colaborador.